Chegou a hora, chegou a vez de Lamine Yamal, um dos astros da Copa do Mundo, atacante da seleção espanhola de futebol. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha no mapa desse menino. Lamine Yamal nasceu no dia 13 de julho de 2007 em Esplugues, uma cidade espanhola. Então, 13 de julho, ele tem Sol, Lua, Mercúrio em Câncer. Trata-se de um mapa sem hora, portanto, vou ficar devendo para vocês o ascendente do Yamal. E vamos perder também vários elementos interpretativos, porque sempre o ideal ter o horário de nascimento. Eu pesquisei bastante para ver se eu conseguia descobrir o horário de nascimento desse menino, mas eu não consegui. Eu tive uma fonte que fala que ele tem ascendente em Sagitário, não sei se isso procede, então como não teve confirmação de outras fontes do horário de nascimento dele, nós vamos ficar com a nossa interpretação apenas olhando o básico desse mapa, mas o básico nos traz bastante informação interessante. Bom, trata-se de um indivíduo bastante canceriano, afinal de contas, Sol, Lua e Mercúrio em Câncer, ele é bastante canceriano, ainda tendo uma conjunção entre a Lua e Mercúrio. Isso é um dado bastante importante. Então, quando a gente fala de Câncer, a gente fala de um signo que é voltado para a proteção emocional, para a nutrição emocional, a ligação profunda com as suas origens, especialmente com a figura materna, mas também com a própria família em si e do lugar de onde veio, do lugar de onde nasceu. E Yamal, ele tem muito disso, né? Ele defende muito as suas origens, ele entra em campo em determinados momentos, quando ele faz gol, ele faz gestos que remetem ao bairro de onde ele veio, que é um bairro periférico, é um bairro pobre, uma comunidade bastante carente. Ele tem, então, a sua própria vontade de ser, o seu ego, e a Lua, a forma como ele age de modo natural e instintiva, e o racional dele, tudo voltado para Câncer. O que significa que no ato de se comunicar, tanto consciente como inconscientemente, Yamal vai trazer esses seus laços profundos e intensos com a sua família, com as suas origens e com o seu bairro. Não é à toa que também, entre outras coisas, o Yamal ele costuma trazer o seu irmãozinho que fica ali na torcida junto com o pai. Então, pai e irmão ali na torcida, deixando marcado de um modo bastante explícito as suas origens. E isso chamou muita atenção nas próprias coberturas da Copa, foi muito comentado isso, o irmãozinho do Yamal, né? Virou praticamente uma estrela ali da torcida toda vez que a Espanha entrava em campo, né? E ele tem outras características interessantes, como por exemplo, ele tem Saturno e Vênus conjunto em Leão. Então isso significa que de um modo bastante, vamos dizer assim, fixo, convicto, uma vez que Leão é um signo fixo e convicto, né? Ele tem muitas responsabilidades com seus acordos, com seus contratos e também com seus afetos e com seus valores. Então ele é uma pessoa muito responsável com isso. Então eu olho assim para o mapa do Yamal, apesar das dificuldades de ver coisas no mapa dele por falta de dados, eu vejo nele um garoto que tem muita possibilidade no futuro, né? Porque ele traz essa carga de responsabilidade afetiva e ideológica, porque estou falando de valores, né? Bastante marcada por meio dessa conjunção ali em Leão, que Leão também é um signo de liderança, então esse menino tende a trazer muita liderança por onde ele passa, e uma liderança responsável, porque está ali a presença de Saturno. E não é uma liderança que ele vai conquistar de modo fácil, né? Porque Saturno sempre cobra bastante coisa. Mas quando a gente cumpre aquilo que Saturno pede,
as recompensas são muito duradouras, muito fortes, né? Ainda mais por estar num signo fixo. Você tem Júpiter em quadratura a Urano em Peixes. Isso é um aspecto bastante interessante. Quando a gente fala de Urano, a gente fala de rebeldia, né? E uma rebeldia pisciana, ela tem aquela coisa muito tópica, uma coisa sonhadora, uma coisa meio no campo do devaneio, né? E essa quadratura se faz com Júpiter em Sagitário, o que significa que é uma coisa de muita fé, né? Porque Júpiter em Sagitário, ele sempre traz muita fé, já que esse Júpiter está muito dignificado, ele está muito forte, o que significa dizer que Yamal, ele tende a trazer elementos de contestação, de rebeldia, mas muitas vezes num campo extremamente utópico, ideológico. Então às vezes ele, na cabecinha dele, ele acredita mesmo que ele conseguirá transformar extremamente o mundo com a sua postura contestadora e essa sua ligação com a tradição e origem. Isso é muito bom, né? É muito bom, porém, Yamal, ele tem que tomar cuidado, porque às vezes ele está sendo tópico demais, ele está botando muita fé, e dependendo dos trânsitos que ele tiver aí pela frente, a coisa pode meio que sair fora do controle, já que nós estamos falando de uma quadratura envolvendo Urano, né? Onde ele pode ter alguma decepção muito grande com aquilo que ele acreditava, né? Uma vez que Peixes sempre traz essa noção de diluição, né? De finalização. Isso pode vir futuramente trazer crises para ele, crises no campo daquilo que ele crê, no campo da ideologia, nesse campo que ele é tão militante, né? Mas é um mapa que promete bastante, porque eu vejo de fato, é um mapa de um líder, né? Ele tem poder de liderança muito grande, Saturno em Vênus, conjunto a Leão, isso me remete a um grau de liderança bastante significativo. Não temos como falar se esse mapa é diurno, noturno, oriental, ocidental, porque só não tenho as casas, não consigo falar nesse campo. Dá para a gente dizer que ele é uma pessoa que tem bastante água, mas dá para dizer que ele é predominantemente aquático, né? Porque se de repente esse ascendente for em terra, ou for em fogo, ou em ar, pode mudar, pender muito para um lado ou para o outro no campo da análise. Mas ele tem muita água, então é um garoto bastante emotivo, bastante ligado aos aspectos emocionais da vida, né? E ritmo dele também, como nós não temos a hora, mas ele tem bastante cardinalidade, bastante impulso de iniciar, de se jogar nas situações, naquela coragem de se lançar nas situações que os signos cardinais têm, aquele start, né? Já que ele tem bastante coisa em Câncer, e Câncer é um signo cardinal. Bom, de um modo geral é isso que eu consigo falar do mapa do Lamine Yamal. Espero que você tenha gostado. Semana que vem nós vamos mudar bastante foco, eu vou fazer algo bem diferente do que a gente tem feito no canal, porque eu vou trazer um mapa astral de um evento, que é o acidente ambiental de Brumadinho. Seria interessante você, semana que vem, ficar atento e ver e me dar a opinião se você gosta desse tipo de análise de evento. Já que a gente tem falado muito de personalidades, entramos num ciclo bastante grande aí, falando de personalidades do futebol. Antes falamos bastante de outros no mundo cultural. Vamos fazer essa experiência e falar. É um mapa muito legal, na medida do possível, porque nós estamos falando de uma tragédia, né? É muito legal, acho que a palavra ficou meio ruim. É um mapa bem interessante, né? E eu espero que você esteja com a gente aqui na semana que vem. Beijos, abraço e até mais!